cada paciente é único. Cada corpo é um corpo, cada pessoa responde de um jeito. Às vezes, um mesmo tratamento para uma pessoa vai ter um resultado maravilhoso e para outra não vai dar resultado. Principalmente quando a questão é corporal. Esse papel da médica informar através de entrevistas, isso é muito bom. Quando a mulher começa a se observar e a pensar que existem soluções, ela começa a procurar. Só que não se fala muito disso. De repente, num procedimento íntimo simples, que a pessoa vai acompanhando, ela se sente melhor, mais à vontade e volta a resgatar uma relação, volta a resgatar um casamento, aí ela se sente melhor, mais bonita, de repente é uma profissional que tá sorrindo mais onde tá atendendo, muda tudo, não muda? Tem um impacto enorme na vida da pessoa, sem dúvida nenhuma. Ela é referência em saúde integral da mulher, unindo 27 anos de ginecologia a 21 anos de expertise em estética. A doutora Carla Fraccari domina desde a reposição hormonal e terapias regenerativas até tratamentos íntimos, faciais e corporais. Guiada pela missão de transformar vidas, ela não separa saúde de beleza. Seu método integra bem-estar e autoestima, oferecendo um cuidado que renova a mulher de dentro para fora e promove qualidade de vida. Neste episódio, ela revela o poder da medicina integrativa. Descubra como equilibrar hormônios, estética e saúde íntima para viver sua melhor versão em qualquer idade. Poxa, assume que não é legal, assume que você não gosta e busque uma avaliação para poder mudar isso. Você ter clareza daquilo que te incomoda tem um lado positivo. Não vai ser positivo se você detectou aquele problema e não vai atrás da solução. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast. Hoje a minha convidada é médica, ginecologista, pós-graduada em medicina estética e outras coisinhas a mais que você vai descobrir aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Carla Fraccari. Obrigada. Primeiro, uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. E parabéns, que o estúdio está maravilhoso. Bonito, viu? né? Lindo, lindo, lindo. Muito chique. Para combinar com os meus convidados, né? Tem que ser assim. Chique. Exclusivo. Vamos lá. Doutora Carla Fraccari, da clínica Concept Care, que está aqui no bairro Alphaville, em Campinas. Carla, que é ginecologista, eu quero que você fale, na verdade, mais da sua formação, que tem outras coisas mais que você também tem, Sim. pós, etc., para que as pessoas te conheçam. Qual é a sua formação e a sua área de atuação hoje, Carla? Bom, a minha primeira formação, minha base é a ginecologia. Então, eu sou ginecologista. 6 anos depois, atuando, eu resolvi fazer uma especialização, que é a medicina estética. Então, há 21 anos eu atuo também em tratamentos faciais, corporais e íntimos, de uma forma geral. E fiz depois também uma pós-graduação de cosmetologia clínica. Então, eu digo assim, que o meu mundo nasceu no mundo feminino, no universo da mulher, do cuidado à saúde, e migrou para o cuidado mais amplo. Autoestima, essa questão da estética, do bem-estar, e por isso eu falo que o meu foco maior é o bem-estar, a saúde da mulher como um todo. Mas esse universo se expande também para o público masculino. Você falou há 21 anos, começou com 10, Carla? Como é que é essa mágica? Não é? Gente, que é assim, ó, doutora Carla que trabalha com estética e tudo mais, ela é o próprio cartão de visita, né? Então, faz jus ao que você trabalha, ao que você representa, que é essa coisa da estética, tá sempre bonita. Isso envolve várias coisas, né, Carla, que a gente falou. Até agora há pouco, antes da gente começar a gravar, você estava contando alguns cases de pacientes que você atendeu. A gente vai contar para todo mundo. Então, vamos aprofundar nosso assunto. Perfeito. Quando você fala sobre atender o público feminino, eu entendo que você tem um foco lá na clínica, mas também atende homens. Eu imagino que, de repente, a mulherada vai e aí, marido, olha, meu marido quer fazer uma coisinha, ele ficou com uma dúvida, ou de repente a mulher tá ficando bonita, ele quer ficar bonito também. Como que você sente essa movimentação de público masculino e feminino? Exatamente, isso que acaba acontecendo. Tem a demanda espontânea maior feminina, porém, conforme a paciente vai ficando bonita, se sentindo bem, se sentindo confortável, ou a própria paciente fala às vezes, eu vou trazer meu marido, eu também quero que ele se cuide. Ou às vezes o marido me procura depois, porque vê que a mulher tá bonita, tá se cuidando, e os homens hoje estão mais vaidosos, é uma questão, hoje em dia a autoestima faz bem, não é só para mulher, é para homem, para todo mundo, né? E então esse público masculino tem sido crescente também. Quando você tem um foco na clínica, a gente está falando sobre tratamentos corporais, tratamentos faciais e tratamentos íntimos, né? Fala um pouquinho sobre cada um deles que você tem lá hoje. Tá, joia. Olha, sem dúvida nenhuma, a procura pelos cuidados faciais é uma coisa que acontece há anos de uma forma espontânea, né? Então, botox, preenchimento, uma procura natural, né?
E a parte corporal, ao longo dos anos, conforme foram surgindo as tecnologias, opções de tratamentos, tem aumentado a demanda também. E mais recentemente, a parte íntima, o rejuvenescimento íntimo, principalmente o feminino, é um outro nicho, é uma outra área que está tendo uma demanda crescente de procura. Não só em questão estética, mas também para rejuvenescimento. Eu imagino, Carla, que, né, por questões de tabu, de repente a idade até do público que te procura, das mulheres e tudo mais, imagine, você vai me dizer se é isso mesmo, que de repente pode ainda existir um mito sobre cuidar dessa parte íntima no sentido estético, né? Porque até então não era tão divulgado, isso não tinha tanta procura, você falou que está crescendo muito. O que você percebe de maior barreira quando as mulheres te procuram? Elas chegam tímidas, ainda que elas estão lá na clínica, como que é isso, até chegar no ponto do assunto da estética íntima? Olha, você falou uma questão assim que é muito comum mesmo, eu observo na clínica. Tem pacientes, é uma minoria que já chega falando assim, eu quero um rejuvenescimento íntimo, eu quero melhorar a flacidez, eu quero um clareamento íntimo. A maioria demora um pouquinho para vir para a queixa principal, né? Então, tem pacientes que às vezes me procuram, buscam valorizar o rosto ou reduzir rugas, coisas assim, e depois falam, você tem informação de ginecologia também, né? Dá para clarear lá embaixo? Dá para tratar a flacidez lá embaixo? Então, ainda existe um pouquinho de um tabu, né? Tá. E eu percebo assim, as pacientes uns 50 a mais, eu diria, não se falava muito lá atrás, né, sobre as opções que tem hoje em dia de tratamento para melhora da qualidade de tecido, para rejuvenescimento íntimo, essas pacientes fazem mais rodeio. Em contrapartida, pacientes de 35 anos hoje em dia já chegam falando, olha, não quero ter flacidez, o que eu já posso fazer? Então, existe sim uma questão de tabu de lá atrás, de com o tempo. Isso tem sido quebrado, tem sido modificado. E as mulheres mais jovens, hoje em dia, elas não querem esperar o envelhecimento, elas já buscam se antecipar. E aí, essas falam geralmente com mais objetividade, com mais clareza, né? E as mulheres que vieram dessa geração em que não se falava muito, em que de certa forma era normal ficar mais flácido ou envelhecer, as pessoas tinham vergonha até, né? Consideravam como sendo normal, fazer parte do envelhecimento isso. Hoje essas mulheres buscam, querem, mas elas têm um pouquinho mais de dificuldade de tocar no assunto de cara. Isso eu percebo mesmo. A gente vê até uma questão de geração mesmo, naquela que você está falando. Vamos pensar, tem uma grande diferença, né? As mulheres que nasceram ali entre os anos 70 e 80, que estão agora com 40, 50 a mais, e as mulheres que nasceram perto dos anos 2000. É que passou rápido, né, cara? Nem fala. Nós estamos em 2025, olha, quem tem 30 anos hoje nasceu em 95, foi ontem, né, Carla? Foi ontem, é muito aqui. E realmente essa mudança comportamental das mulheres que nasceram em 80, 70, até 60, vão ter um tabu, vão ter uma dificuldade maior de falar sobre o assunto, até porque não era divulgado, não era difundido, e a mulher também tinha um papel, vamos dizer assim, um pouco diferente por conta da idade. E a mulher hoje mais jovem, ela já é mais descolada, né? Isso. Ela fala o que ela quer, ela fala o que ela precisa e mais tranquilo. Eu posso aproveitar, então, essa deixa que você falou, Por favor. a trazer a minha vivência, porque eu tenho 53 anos e eu estou nessa fase de transição. Então, como eu trabalho desde os meus 34 anos, que eu comecei a trabalhar com estética, eu já tenho um tempo, 21 anos trabalhando. E eu peguei essa transição também, que lá atrás a gente não tinha muita opção de tratamento estético. A parte íntima era perineoplastia, a cirurgia, não tinha muita opção. E eu diria assim, de uns 10 anos para cá é que isso começou a se tornar uma demanda, porque na verdade é um problema que existe há anos, né? Sim. O envelhecimento, a flacidez íntima existe há anos, mas isso começou a vir à tona. Então começou-se a falar disso e buscar solução, eu diria assim, de uma forma mais intensa de uns 6 anos para cá. Entendi. Então, como eu trabalho nesse universo, para mim é uma coisa tranquila, mas para muitas mulheres não é, porque isso há 15 anos atrás não se falava. Era um probleminha que sofria-se calado, porque achava-se que não tinha solução, né? Então, o tabu tem toda essa parte cultural mesmo. E hoje em dia, como as mulheres mais jovens falam abertamente, elas se posicionam mais, então tem uma outra abordagem mesmo. Elas já buscam, falam, sem preconceito, sem muito rodeio, né? Isso é interessante também, Carla, porque o papel que você tem lá na clínica de cuidar dessas mulheres, ok, é o papel, o teu trabalho, a missão que você escolheu fazer, o teu propósito. Mas o teu papel quando você vem para uma entrevista como essa, e você vem falar sobre o assunto, isso é muito importante, porque com certeza tem muitas mulheres assistindo a gente agora que estão cogitando essa possibilidade. Poxa, pensando bem, seria legal. Dá para fazer, dá para resolver. Então,
esse papel da médica informar através de entrevistas, isso é muito bom. Parabéns pela sua coragem de falar sobre isso. Você grava muitos vídeos, tem bons vídeos no seu perfil do Instagram também. Inclusive, gente, você que está aqui acompanhando a gente, o Instagram da Carla vai estar na descrição do vídeo. Eu vou marcar ali. Visite o perfil, siga a Carla. Entre em contato lá, tem um link lá para você falar no WhatsApp, tem como você mandar direct, tem como assistir os conteúdos, porque certamente você vai ver coisas ali que podem te ajudar a tirar essa dúvida e tomar a decisão de fazer uma avaliação e de repente um procedimento, e o próprio conteúdo educacional que a Carla proporciona para vocês também ali, gratuitamente no Instagram. Então aproveite isso enquanto a Carla está lá falando sobre. E pegando o gancho, Carla, o que é possível fazer, ou do que você lembra que pode ser principal nessa questão da estética íntima? Vamos pensar naquela mulher que está naquela idade que a gente falou agora, que está assim, eu nem sei o que tem, porque eu nem procuro, eu vou nem mexer, deixa como tá tudo bem, já estou casada faz tempo, meus filhos já cresceram, e deixa eu ficar nesse lugarzinho aqui. Mas, se colocar uma pulguinha atrás da orelha, o que tem de possibilidades? Olha, Cassim, o que é comum, né? As pessoas geralmente procuram quando tem a dor, ou está sofrendo, está se sentindo incomodado com alguma coisa. Tá. Então, inicialmente, a demanda espontânea maior existe quando tem flacidez, ou às vezes já tem uma perda urinária discreta, né? Ou nota um escurecimento. Só que isso não acontece de um dia para a noite, né? Do dia para o outro. É um processo que vem vindo lá atrás. Então, quando a mulher começa a se observar e a pensar que existem soluções, ela começa a procurar. Só que não se fala muito disso. É isso que a gente estava comentando. Chegar a ter informação, o acesso às opções de tratamento, às informações, é uma coisa mais recente, né? Então, muitas vezes, a pessoa até fica meio perdida, porque ela nem sabe. Ela acha que... Só que quando ela começa a tentar, que do mesmo jeito que a gente consegue retardar ou melhorar, né, o aspecto do rosto, a flacidez, lá embaixo a gente tem flacidez do mesmo jeito. A gente tem escurecimento. Então, o que inicialmente a estética íntima veio com essa ideia de que era uma questão de vaidade, de só estética, ficar mais bonito, mas na verdade você resgata a funcionalidade. Se eu melhoro a lubrificação, se eu melhoro a flacidez, eu vou impactar em melhor de qualidade de vida. Com certeza. Então, muitas vezes a mulher acaba dando esse passo de procurar alguma solução na hora que ela já está sofrendo com aquele problema. Conforme hoje em dia a informação está chegando de uma forma mais rápida às pessoas, as mulheres estão entendendo o quê? Que elas não precisam esperar ficar num ponto em que, teoricamente, está no meu limite, eu preciso fazer algo. Ela pode já pensar, buscar uma solução, se informar para que ela retarde esse processo de envelhecimento que acontece no corpo como um todo, no rosto, no corpo e na região íntima do mesmo jeito. Perfeito. E olha também para todo o ganho que pode acontecer em volta disso. Então, de repente, essa mulher já não está tendo mais relações com o marido por uma questão de timidez, de vergonha, ela não está gostando do que ela está vendo, né? Eu fiz uma entrevista com uma nutricionista, ela fala assim, namorar de luz acesa. Ela fala, meta é namorar de luz acesa e ficar bem com isso. Mas isso tudo pode influenciar, porque de repente se ela está com essa dificuldade, com essa dor, com essa vergonha, isso está acontecendo com ela psicologicamente, ela não trata, ela vai se afastando do marido, o marido vai se afastando dela, de repente a relação pode ir piorando, o casamento pode ir piorando. Não que seja a função única de um casamento, né? Somos casados todos aqui há bastante tempo e a gente sabe disso, não é a função única do casamento, mas é importante. Tem que ter, e quando não tem, isso vai distanciando. De repente, num procedimento íntimo simples, que a pessoa vai acompanhando, ela se sente melhor, mais à vontade e volta a resgatar uma relação, volta a resgatar um casamento, aí ela se sente melhor, mais bonita, de repente é o profissional que está sorrindo mais onde está atendendo, muda tudo, não muda? Muda, olha, é notório. Quando a gente pensa, né? Por exemplo, você fez um tratamento facial, melhorou uma ruga, a pessoa se sente mais bonita, ela vai se vestir, ela vai se sentir mais confortável. A região íntima é igual ou até mais importante, na verdade. Porque, como você falou, muitas vezes a pessoa vai se fechando. Vai achando que está mais feio, ou que está flácido, ela vai ficando desconfortável. Mas muitas vezes ela não busca a solução ou nem sabe que existe solução. E quando você começa um tratamento, principalmente quando eu tenho queixa de ressecamento, em que começa a ter dor na relação, dificuldade na relação, ou o tecido vai ficando mais flácido, tanto a parte externa, esteticamente falando, vai mudando, mas a parte interna também vai tendo a perda de prazer, né? Você tem menos atrito. Então, quando você começa a melhorar esse cenário, a paciente volta a notar mais firmeza, notar melhora da sensibilidade e, com isso, melhora o prazer, ela se sente mais autoconfiante. Perfeito. E isso acaba impactando
melhorando não só no relacionamento, independente de ser casada, se não é, mas ela volta a ter uma vida sexual mais ativa, mais confortável, mais prazerosa, e isso melhora o humor, melhora a autoestima. Então, é muito interessante. Eu vejo as pacientes, quando elas começam a fazer um tratamento de rejuvenescimento íntimo e quando finalizam, a maioria me pergunta, quando que eu tenho que voltar? Porque teve um impacto não só estético, é mais, na verdade, funcional, você resgatar aquela qualidade de vida que você tinha, e a maioria que resgata não quer perder. E essas pacientes é muito interessante. Tem várias que, assim, elas são super pontuais em fazer o tratamento do tanto que melhorou a qualidade de vida. E você vê, você não está vendo. Uma ruga, você olha no espelho e vê. Lá embaixo, muitas vezes a mulher não fica olhando, né? Hoje as mulheres se olham mais, lógico. Mas quando você tem essa melhora da qualidade de vida de uma forma geral, íntima, vai melhorar prazer, vai melhorar a relação sexual, melhora o relacionamento do casal, melhora a autoestima. Tem um impacto enorme na vida da pessoa, sem dúvida nenhuma. Deve impactar também, Carla, na questão da libido, né? Porque não que seja o objetivo principal, mas se eu já me sinto mais bonita, se eu já me sinto diferente, e se eu já tenho uma frequência maior sexual porque agora eu me sinto diferente, uma coisa alimenta a outra, isso é um fato, dá pra falar? Sim, dá sim, com certeza. O que eu costumo fazer lá na clínica, eu gosto muito da radiofrequência íntima, especificamente o aparelho Enigma, que eu trabalho há mais de 6 anos, adoro, ótimos resultados, uma empresa maravilhosa. E o que eu percebo, as pacientes têm esse efeito colateral. Eu não falo, vou fazer a radiofrequência íntima para aumentar a sua libido. Mas a maioria, assim, eu diria 80%, pelo menos as pacientes, conforme vão fazendo o tratamento, eu costumo indicar de 4 a 8 sessões, elas já vão me dando esse feedback, que estão sentindo que parece que está mais justinho, que a sensibilidade está mudando. E aí o que acontece? Quando a gente vai tendo processo de envelhecimento, e isso em qualquer tecido, mas pensando na região íntima, né? Eu tenho a mucosa ficando mais flácida, mais fina, ela vai atrofiando, e isso também vai impactar na sensibilidade. Quando eu promovo melhora de circulação, melhora de nutrição de tecido, e com isso eu vou melhorar a qualidade da mucosa, da vagina no caso, né? Vai melhorar a flacidez, melhora a lubrificação, a sensibilidade também melhora. E aí a pessoa vai notar normalmente uma melhora do libido. Ela vai sentir mais prazer, ela vai ter mais vontade. Então eu brinco que é um efeito colateral que a gente torce para que aconteça. Perfeito. Que interessante. Inclusive, fazendo os links agora, a gente também falou antes de começar aqui sobre reposição hormonal, né? Aonde entra isso? Como entra isso? Porque como você é médica e pós-graduada em medicina estética, você tem um conhecimento super amplo dentro disso, então você consegue atuar nisso tudo. Fala um pouquinho sobre reposição hormonal, vitaminas, manipulados, tudo isso entra num atendimento com você? É tipo, a pessoa chega com uma queixa e você consegue resolver um monte de coisa, é meio que isso. É bem isso. O que acaba acontecendo, que assim, quando eu vou fazer um atendimento, principalmente a primeira vez, a primeira consulta, a paciente feminina, a mulher, eu busco primeiro entender o contexto que ela está. Por mais que ela chega para mim, às vezes, uma queixa, uma ruguinha, eu quero melhorar a ruguinha na região de olho. Ou ao contrário, eu estou tendo um problema de flacidez íntima ou um escurecimento íntimo, eu procuro entender primeiro o contexto que ela está. E o que acaba acontecendo? Principalmente a partir de 40 anos, quando a gente começa a ter essas alterações hormonais, o climatério e menopausa, começa a ter redução de estrogênio, isso vai impactar na saúde da mulher como um todo. Então, eu me atentar a como está a parte hormonal vai me ajudar, muitas vezes, não só a melhorar a qualidade da pele, a promover um rejuvenescimento facial, mas também a saúde como um todo e a parte íntima também. Então, é lógico, a partir do momento que a mulher começa a ter sintomas da falta de hormônio, climatério ou na menopausa mesmo, entrar com a reposição hormonal, na grande maioria das vezes, melhora muito a qualidade de vida em todos os sentidos. Eu vou retardar o processo de envelhecimento, a pele melhora a qualidade, cabelo. Então, existe um ganho enorme quando a gente parte com a reposição hormonal. Mas não é toda paciente que tem indicação ou que deseja. E às vezes a gente tem até contraindicação. Então, eu analisar como está a saúde da paciente, qual que é a queixa principal dela, e aí, com o meu conhecimento, tanto na ginecologia quanto a parte estética, a pós-graduação da medicina estética e da cosmetologia, me dão uma bagagem de recursos que eu posso associar para tratar não só a queixa principal, seja facial, seja corporal ou seja íntima, mas olhar essa paciente como um todo. Porque o processo do envelhecimento não para, ele é diário. E a gente torce hoje em dia para que cada vez mais a gente tenha a longevidade. Então, se eu consigo trabalhar
manipulações, por exemplo, oral. Eu posso entrar com suplementos que vão ajudar a melhorar a qualidade de pele, a melhorar a qualidade de cabelo, mas também estimular colágeno. E aí eu vou pensar não só lá embaixo, ou não só no rosto ou no cabelo, mas eu vou buscar entender, no caso da paciente feminina principalmente, o corpo, a saúde como um todo. Uau, que legal isso. Eu acredito que tem a mulherada assistindo a gente aqui, Carla, que já tá querendo se passa o telefone, eu preciso marcar uma consulta lá. A sua clínica é aqui em Campinas. Fala um pouquinho do espaço físico, do que é que você tem ali na clínica, da região, bairro que você tá. Ó, assim, eu vou fazer uma observação rápida, um parênteses. Sim. Porque assim, tem muita gente que me conhece, me procura. Eu tive, durante 13 anos, uma clínica maior chamada Tendenza, multidisciplinar, que era um perfil de uma clínica maior mesmo, né? Tá. E agora, mais recentemente, 2 anos e meio para cá, eu fiz um processo de migração por uma opção de qualidade de vida e também buscando melhorar a minha qualidade de atendimento. Tá. Então, aí eu fui para esse segundo espaço, que é o meu lar hoje em dia, que é a Fracari Concept Care, que é uma clínica no conceito boutique. Então, esse formato de clínica, qual que é a prioridade? A gente dar um atendimento exclusivo e personalizado. Então, lá eu tenho uma demanda que não é volume, é qualidade. Cada cliente, cada paciente é única. Eu gosto de dar um atendimento exclusivo, de buscar mergulhar no universo da saúde, das queixas, das dores de cada paciente. E por isso, nesse olhar mais amplo, buscar todo o meu potencial para impactar da melhor forma possível na vida da pessoa. E lá, com a minha equipe, né, eu tenho uma secretária, que é a minha concierge, é meu braço direito, que é a Fernanda, que é um amor. Ela vai cuidar do agendamento, ela vai buscar entender, no primeiro momento, também as queixas dos pacientes e cuidar de todo o agendamento para que tudo que o paciente, do primeiro momento, a primeira consulta, quando chega na clínica, até o momento que sai, e o pós-acompanhamento também, corra da melhor forma possível. E eu tenho uma outra profissional, a Ana, que é uma fisioterapeuta, esteticista maravilhosa, que principalmente ela faz limpeza de pele, massagem, ela faz o cuidado facial, mas o corporal também muito bem. Ela, como fisioterapeuta, inclusive, pode e faz alguns procedimentos sob minha responsabilidade, como intradermoterapia para gordura, capilar. Então, hoje eu tenho um universo assim um pouco mais exclusivo. É um espaço mais enxuto, mais boutique mesmo, mas porque a gente não se preocupa em demanda, a gente se preocupa em qualidade. E cada cliente é único, ele merece um atendimento de primeira, seja pela recepção, seja pela parte médica, quando passa comigo, ou seja com a parte de tratamentos, protocolos corporais, quando passa a fisioterapeuta. A gente sempre troca informações entre a gente para monitorar a jornada do paciente do começo ao fim. E ó, eu posso dar um testemunho, pessoal, porque eu iniciei um tratamento lá com a doutora Carla e logo que eu cheguei, já vou dizendo assim, a sensação é que você está num hotel. É diferente, não parece uma clínica, parece que tá no hotel. A iluminação, né, os móveis, como a coisa tá montada, o café, a bandeja que chega o café. Poxa, a Fernanda andou, ela deu 4 passinhos para me entregar o café, mas ela fez questão de entregar na bandeja, uma bandeja com espelho muito bonito. Aceita mais um café, aceita uma água, a doutora já tá terminando. Então assim, a comunicação é muito boa, faz muita diferença, eu falei isso para vocês. E depois eu fui surpreso, para mim, eu não tô acostumado a fazer procedimentos, então para mim foi uma surpresa assim, que ela perguntou acho que no dia seguinte, e aí, como que você tá? Me conta um pouquinho, a pele tá assim, tá assada, tá descamando, você precisa de alguma ajuda? Eu falei, gente, tô sendo cuidado ainda. Achei que era só ir pra casa, passar os cremes e ir embora. Coisa de homem, né? Mas passei pela experiência, recomendo, assim, é realmente muito bonita a clínica, o atendimento é muito legal, muito bem feito, e o pós é muito interessante também. Então, o que você falou aqui agora, eu posso atestar, porque eu tô vivendo isso lá, parabéns. Ai, fico feliz. Vamos sobre você falou que é mais boutique, que é mais VIP, que é mais exclusivo. De fato, vi que é também. E facial, corporal e íntimo. Com você, lá na clínica, qual que é a atuação? Olha, geralmente, primeira coisa, consulta de avaliação é comigo. Tá. Apesar da Ana, fisioterapeuta, quando a queixa é corporal e dependendo da demanda da minha agenda, a Ana é habilitada a fazer avaliação também, tá? Mas a maioria das vezes eu peço para vir comigo primeiro, porque eu quero dar essa olhada na saúde do paciente como um todo, né? E os injetáveis todos, grande maioria, é comigo. Então, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, terapia regenerativa, passa pelas minhas mãos. Certo. Em alguns casos, eu acabo delegando para a Ana também, quando tem indicação, e principalmente para que a agenda seja sempre compatível
para a necessidade do cliente, né? Perfeito. A parte de tecnologia, algumas tecnologias, como por exemplo o Enigma, a radiofrequência íntima, eu faço questão de que seja comigo mesmo. Tá. Porque eu sou ginecologista, se tiver qualquer intercorrência, Uhum. eu sou capacitada Sim. para trabalhar em todo o território, a parte Uhum. interna e externa também, né? Agora, a parte, por exemplo, de gordura, celulite, flacidez, eu brinco que a mão da Ana é melhor que a minha. Perfeito. A Ana tem uma habilidade técnica Uhum. excelente. Eu tenho que ter leveza, porque eu faço muito injetável, né? Então, a parte de tecnologia, muitas vezes eu acabo delegando para a Ana. Excelente. E legal como você fez essa divisão, né, do reconhecimento, inclusive das habilidades, né? Você tá numa parte que você tem total domínio e tem essa mão mais leve, vamos dizer assim, e a Ana ali na física, uma coisa mais corporal, né, num toque diferenciado, na habilidade que ela tá. A paciente que chegar então para ser atendida na clínica, com certeza ela vai ter um 360 muito bem feito, muito bem montado e vai estar muito bem cuidada. Fato. Você que está acompanhando a gente aqui, a doutora Carla Fracari, da Concept Care, olha que chique tudo isso, está no o Alpha Business ali, né? Isso, No Alpha Alpha Business, no bairro Alphaville, aqui em Campinas. E eu vou deixar todos os contatos na descrição do vídeo para que você possa agendar a sua avaliação e ter o privilégio de passar por um atendimento lá. Carla, vamos agora a alguns tópicos que eu anotei para a gente não perder nenhuma informação super importante que a gente tem que falar. A clínica tem os tratamentos faciais, íntimos e corporais. Você falou que está tendo um aumento de demanda, ou as pessoas estão falando mais sobre o procedimento íntimo. Quando você percebe essa procura facial, corporal e íntimo, a época do ano influencia na escolha das pessoas? É melhor verão? É melhor inverno? Para quê? Fala um pouco sobre isso. Sim, tem a ver sim. Geralmente, o que eu percebo? Começo de ano, principalmente março a junho, quando começa a esfriar, existe uma demanda maior e realmente é mais bem indicado tratamentos mais invasivos. Então, laser, quando eu quero clarear pele, manchas ou depilação, é uma época que geralmente as pessoas vão se expondo menos ao sol. Em contrapartida, quando vai chegando do meio do ano para frente, agosto em diante, aumenta a demanda corporal, porque as pessoas querem estar bem para final do ano. E geralmente os tratamentos corporais, eles demandam um tempo maior para a gente ter o resultado mais efetivo, né? E mais próximo de finalzinho de ano, aí aumenta muito a demanda de tratamentos que dão impacto e que são mais rápidos. Então, a aplicação de toxina botulínica, um preenchimento labial, coisas assim, tá? Mas de uma forma estratégica. E se eu puder dar uma sugestão, quando a gente pensar em tratamentos mais invasivos e principalmente que a gente tem que tomar cuidado com o sol, melhor época, meio do ano. Quando a gente pensar em tratamentos que você quer épocas de festa, resultado rápido, toxina botulínica que pode ser feita em qualquer época do ano, mas eu percebo que existe uma demanda maior. As pessoas no final do ano querem estar bonitas. Sim. Tem paciente que chega querendo milagre, em 2 semanas emagrecer, ficar sem mancha, ficar sem ruga, né? Mas o clima interfere, a época do ano interfere sim na demanda dos tratamentos. Tem essa relação, como você falou, de exposição ao sol. Então, claro que no inverno vai ter menos. E o fim de ano tem as magias, né? Porque tem o Natal, o pessoal quer ficar bonito pro Natal, quer fazer um ano novo que tá diferente. E tem o movimento praia, tem o movimento corpo, né? Porque aí vem o verão, tem a praia, tem essa época que vai de novembro até pelo menos até fevereiro. Depois tem o carnaval e as pessoas vão buscando soluções um pouco mais rápidas e tal. Claro que já falamos até antes aqui, mas a gente vai abrir esse assunto daqui a pouquinho. Tem muita gente que promete milagres na internet, né? A internet aceita tudo. Tem muita gente leiga. Tem muita gente que exagera nessa coisa de ser leigo porque acredita em promessas muito estranhas e muito milagrosas. Como que lá na clínica e no atendimento você lida com a expectativa dessa paciente quando de repente vem uma demanda com uma expectativa que você fala, gente, isso está fora da realidade, isso não dá. Como que é para você estar ali na ponta de frente com a pessoa e ter que, entre aspas, frustrar ela por falar uma verdade para ela? Como que é esse seu posicionamento? Olha, Cassi, eu prefiro sempre não trabalhar com altas expectativas. Então, muitas vezes, que hoje em dia acontece muito, o paciente chega para mim, eu vi no Instagram, eu quero esse lábio, eu quero isso, eu vi em tal pessoa. Então, muitas vezes, a mídia, o excesso de informação, e muitas vezes informações que não são precisas, ou até são, hoje tem Photoshop, tem recursos, né? Geram essa expectativa. E eu sempre busco trabalhar assim, menos é mais, então de forma segura, de uma forma mais natural e sendo realista. Por quê? Muitas vezes é fácil falar assim, você vai ter um resultado tal
um aparelho que é excelente ou um tratamento X que sempre dá resultado, mas cada paciente é único. Cada corpo é um corpo, cada pessoa responde de um jeito. Às vezes, um mesmo tratamento para uma pessoa vai ter um resultado maravilhoso e para outra não vai dar resultado. Principalmente quando a questão é corporal. Porque aí eu tenho, por exemplo, tecnologia injetável, mas eu dependo da alimentação, eu dependo do hábito de vida. Então, o que eu, na minha visão, é importante. Quanto mais realista eu sou e quanto eu mais dou a informação do que é, se, por exemplo, a queixa é um preenchimento labial, vamos dar um exemplo comum. Às vezes o paciente chega para mim, eu quero fazer preenchimento labial, me mostra a foto, às vezes, no Instagram eu gosto dessa lábio assim. Aí eu tenho que entender que ela tem um formato, às vezes uma anatomia, que não vai me permitir fazer um trabalho e chegar nesse resultado. Ou que às vezes esse resultado não vai ficar bom para ela. Então eu prefiro sempre falar assim, olha, no seu caso, explicar o que ela está buscando, o que ela está querendo, o que eu tenho de recursos, que opções de produto que eu tenho, o que geralmente acontece, que vai ter um edema, que durante um mês pode ficar um roxinho, que o resultado mais bonito vai ser depois de um mês. Eu procuro sempre passar as informações e compartilhar a responsabilidade. Por quê? Aí eu diminuo a expectativa. Eu estou sendo realista. Pode ser que o resultado seja maravilhoso, como pode ser que não fique tão bom. Então, o que eu já imagino que não vai ser interessante, muitas vezes até eu nem indico. Eu já perdi paciente, já tive paciente que veio querendo fazer preenchimento, volume grande, e já tinha feito com outra pessoa e estava ótimo, e queria que eu fizesse mais. E eu falei, não tem necessidade, está bonito. Daqui para frente vai passar do ponto. Perfeito. E não fiz. Então, é um posicionamento meu, porque eu prezo pela segurança, eu busco o meu melhor resultado. Eu vou fazer o que eu tenho de melhor em termos de recursos, de indicar, de produtos, mas eu sei que cada corpo é um corpo, cada pessoa responde de um jeito. Então, quanto mais a gente dá essas informações de uma forma realista, eu percebo que frustra menos, né? E a gente muitas vezes tem um resultado às vezes até melhor do que a gente imagina. O legal disso é a sua transparência e a ética, Carla, porque tem muita gente que simplesmente, eu vou pagar, e o médico falou, tá bom, tá pagando, eu faço, e ok, depois a pessoa tem complicação, é capaz até dela voltar no médico e falar assim, mas você que é o profissional, você deveria saber que eu não poderia fazer tudo isso. Então, você ter essa ética de falar, olha, não cabe, não precisa, não funciona, e falar não para muitos pacientes, porque você sabe o que é bom para o paciente, e aquilo que você quer e precisa e vai atender, isso é realmente um grande diferencial que a gente vê, porque o mercado está cada vez mais gente fazendo as suas propagandas, inteligência artificial, todo mundo querendo ficar bonito, igual gente de Hollywood, leva uma foto, leva um vídeo, e na realidade, pô, será que essa boca cabe nesse rosto, né? Será que esse nariz fica bom, combinado com isso tudo? Eu fui fazer, Carla, em maio de 2024, fui em Belo Horizonte, para fazer um visagismo. Eu tinha cabelo comprido, gigante, enorme, há 25 anos com cabelo comprido. Eu doei meu cabelo, tinha 50 centímetros de cabelo. Olha. Da raiz até, porque o meu cabelo estava muito grande. E eu fui fazer um visagismo, porque eu falei, não é só cortar. O que vai combinar com o meu rosto, com a minha barba e o cabelo, e qual a imagem que eu quero passar? Eu não usava terno antes, eu tinha uma linguagem mais... um personagem comum, né, o arquétipo do cara comum, e eu mudei de posicionamento, mudei de arquétipo, e eu fiz todo um trabalho. O cara me atendeu por 2 horas, falando comigo. O que você faz? O que você quer fazer? Que imagem você quer passar? Foi entendendo. Você pretende emagrecer? Você pretende treinar? Porque tem que ficar proporcional. Várias perguntas para chegar num ponto em que ele acertou meu cabelo, acertou minha barba. Eu olhei e falei, caramba, eu fiquei 25 anos de um jeito, eu tava com medo de não gostar, e eu adorei aquilo, porque foi muito bem feito, muito bem estudado. Quando você vai pensar agora num botox ou fazer alguma coisa no lábio, etc., como que é a sua visão do todo do rosto dessa pessoa? Olha, Cassim, você trouxe uma informação também muito bacana, tá? Existe a tendência de moda. E a moda, ela muda, seja para roupa, né? Sazonal, tem períodos, né? Então, por exemplo, falando em rosto feminino, né? Houve um momento, um padrão que ficou em alta, que é a mandíbula bem marcada, o rosto marcado para a mulher, né? Lábios carnudos, que para algumas mulheres vai muito bem. Para outras, é uma mudança radical. Às vezes, um rosto que é mais oval, um lábio fino, você vai impactar, você vai mudar. E aí, se a gente tem esse olhar, não só do que é possível fazer com segurança para que fique um resultado bacana, bonito, você interpretar também o lado emocional, o que você quer comunicar, o que você faz, qual é o seu trabalho, porque a nossa imagem comunica também. Então, um exemplo clássico, tá? Uma paciente que tinha um rosto mais oval, um rosto delicado, pediatra, trabalha com criança, e queria deixar a mandíbula quadrada, o lábio bem carnudo, sobrancelha arqueada,
era um desejo dela. Mostrou uma imagem, tipo Angelina Jolie, e o sonho dela era ter uma face parecida. Mas era muito diferente da face natural dela. Então, se eu parto para fazer, para executar, e se pensar até comercialmente, eu vou fazer um monte de coisa, colocar um monte de seringa de ácido hialurônico, né? E vou chegar naquilo. É uma mudança muito radical. Primeiro, eu tenho que pensar profissionalmente que eu estou assinando ali. Eu vou mudar um rosto que, de repente, o que ela está imaginando, que é o que ela quer, no dia a dia as pessoas vão estranhar. Ou às vezes ela vai se olhar no espelho e vai se estranhar. E aí, se eu busco entender, poxa, é uma pediatra, ela tem uma fisionomia suave, leve. Eu vou mudar para linhas retas, eu vou deixar esse rosto mais masculino, vai trazer poder, vai ser bacana. É uma executiva, ela precisa ter autoridade, ela tem uma personalidade forte, vai ser bem indicado e vai provavelmente funcionar bem. Mas, de repente, uma pessoa que não é, que trabalha com criança, que tem leveza, eu vou fazer uma mudança só porque ela acha bonito o rosto da Angelina Jolie, mas vai ser uma mudança radical, eu prefiro conversar, explicar e buscar. Ideia do menos é mais. Vamos trabalhar, valorizar, mas não ser tão radical assim, porque comercialmente falando, hoje em dia o que você mais vê? Muita gente fazer aquela boca padrão, sensual, todo mundo, vai ficar todo mundo com a mesma cara. Você vai perdendo a sua característica natural, a sua beleza natural, em busca de um padrão de beleza que é imposto. E que agora já está mudando de novo. Agora eu vejo pacientes o quê? Querendo afinar rosto, um rosto mais oval, mais delicado. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o profissional, com a capacitação, né? Entendendo, ele saber também pensar em segurança, em resultado, não só no que está buscando a imagem, mas em tudo que isso vai impactar. Se é o que a pessoa está buscando, essa mudança radical, então é um universo complexo, né? É muito gostoso trabalhar isso. Então, no seu caso, foi assertivo porque o profissional provavelmente quis entender todo o seu contexto, a sua personalidade, o que você está querendo comunicar com a sua imagem, não só para você se olhar no espelho e se sentir bonito, se sentir bem, mas para você comunicar aquilo para quem te olhar e não te conhece, ter uma leitura bacana. Excelente. É um trabalho muito importante, né? Porque senão realmente faz um nariz que não combina com o rosto, uma boca que não combina, ou um desenho de maxilar que não tem a ver com a profissão, a pessoa não se identifica mais, se olha no espelho não se reconhece. Imagina, e depois essa frustração, né? Ó, desfaz tudo. Não é tão simples assim desfazer, né? Então tem que ser muito bem pensado. É verdade. Muito bom. Vamos lá. Carla, existem muitos equipamentos que auxiliam nos tratamentos. E você tem uma seleção muito fina dos equipamentos que você gosta de trabalhar e que você trabalha há bastante tempo. Fala um pouquinho dos recursos que você tem lá na clínica e do porquê dessa escolha. Joia. Olha, eu já tive um momento de muitas tecnologias e às vezes até ficava meio perdida, porque no mercado, essa parte de estética, hoje a gente tem muita opção mesmo, né? E quando eu migrei para o modelo boutique, eu quis pensar assim, as melhores tecnologias coringas. Então, eu tenho 2 aparelhos lá na clínica que são 2, assim, coringas, que eu adoro de paixão e adoro os resultados. E a empresa Contourline, né? No caso, é o Unique Pro, uma plataforma em que eu faço tratamento facial corporal íntimo. Meu braço direito, amo esse aparelho. E o outro, que é o ultrassom provocado, que também é da mesma empresa, que é o High Pro. Então, o que eu percebo hoje em dia? A gente apostar em tecnologias que têm entrega real, que têm qualidade de resultado. Não só que a tecnologia é maravilhosa, mas também pensando como médico, como empresária. Uma tecnologia que eu tenho o respaldo de uma empresa, que garante manutenção, peças, tudo de primeira, isso vai me propiciar os melhores resultados. Então, hoje em dia, se você me perguntar na clínica quais são os aparelhos que eu mais trabalho, né, de uma forma geral, a plataforma Unique Pro, que é eu tenho a radiofrequência, eu tenho 4, na verdade, opções de tratamentos, né, 4 aplicadores, eu posso tratar rosto, corpo e a região íntima, no caso a ponteira Enigma, né, de uma forma segura, eficaz, sem downtime. Hoje as pessoas buscam tratamentos sem dor e de recuperação rápida. Então, esse aparelho, eu tenho ótimos resultados, tanto para tratamento facial, corporal, quanto a parte de rejuvenescimento íntimo, tá? E o ultrassom microfocado, que também, quando eu quero efeito lifting, produção de colágeno, sem mudar o rosto, ou ao contrário, pensando em corpo, redução de gordura, melhora de flacidez, ele também não tem downtime. É um tratamento é um aparelho assim que é um coringão, tá? Uso muito. E eu percebo que hoje em dia, quando a gente aposta em
tecnologias que são versáteis, é muito mais interessante. Você tem melhores resultados do que quando às vezes a gente trabalha com 10 tecnologias ao mesmo tempo. Mas isso é uma questão minha, pessoal, ao Perfeito. longo desses anos todos de trabalho, apostar em qualidade. E aí, lógico, no caso desses 2 aparelhos, que são da mesma empresa, a Contourline, eu tenho assim, resultados maravilhosos pela tecnologia ser ótima e também pela empresa dar todo um respaldo de treinamento, de manutenção, que vão otimizar ainda mais os meus resultados. Excelente. Tecnologia, conhecimento e muita prática para realmente saber como que cada equipamento responde, como cada pessoa responde. É o que vai garantir o sucesso dos procedimentos que você faz lá, né? Muito bom. Agora eu quero saber de casos, pelo menos 1 ou 2 ou 3 casos que você lembrar, de casos que você, durante o processo ou mesmo no final, teve aquele momento seu assim: é isso que eu tenho que fazer da vida, tô feliz no que eu tô fazendo, tô atingindo o meu propósito, porque os resultados que vieram, o feedback dos clientes foram surpreendentes para você, assim. Consegue citar? Olha, eu pensaria assim, brevemente, 3 casos que me marcaram muito, né? Graças a Deus, eu tenho muitos pacientes, tenho muitos casos de sucesso, né? Facial, corporal, íntimo, mas assim, 3 pontuais. No início, como eu comecei a trabalhar com a parte estética, né? Eu estava com já 6 anos de trabalho como ginecologista só. Eu tive uma paciente que durante 5 anos eu estava acompanhando e ela sempre vinha com queixas ginecológicas, infecção de urina, corrimento, dor, sangramento aumentado, mas sempre na mesma tônica. E num momento X da vida dela, 5 anos que eu estava acompanhando, passou por um processo de separação. E foi uma coisa um pouco traumática, ela ficou muito abatida. E aí ela me questionou, ela ficou sabendo que eu fazia tratamento facial, aplicação de Botox, e marcou uma consulta num outro dia para fazer uma aplicação do Botox. E conforme a gente foi conversando, entendi o momento que ela estava, fiz o tratamento. Quando ela retornou depois de 2 semanas para uma reavaliação, para ver se fazer alguma complementação na toxina, outra pessoa, a minha secretária falou assim: doutora, a senhora não vai acreditar, a paciente tal é outra paciente, não é a mesma, é outra pessoa. E realmente, cabelo cortado, outro perfil, vestida com vestido, sorrindo, feliz, entrou com outro astral, agradecendo, apaixonada pelo tratamento. E aí foi um divisor para mim, que eu falei: puxa vida, eu cuidando da saúde dela, eu nunca vi essa paciente entrar assim tão feliz, tão realizada, tão leve. E por causa de um procedimento estético, que teoricamente a gente pensaria é uma vaidade só, né? Como é que ela me entra aqui sorrindo, tão feliz, tão alto astral? E num momento de vida que ela estava numa transição. E depois disso, assim, aí a gente conversou e eu falei para ela: olha, isso na verdade foi um tratamento que deu um resultado legal, você ficou satisfeita, ficou feliz, você está se achando bonita, mas foi um pontapé para você se olhar de um jeito diferente. E é isso que você tem que manter. E ela depois passou, fez outros tratamentos comigo e depois mudou de cidade. Mas me marcou. Eu falei assim: que interessante. Ela dando, cada vez que ela vinha com problema de saúde e a saúde melhora, eu nunca vi feliz. E na hora que mexer na autoestima, impactou na vida dela como um todo. Ela resolveu fazer academia, ela resolveu voltar a namorar. Então eu falei: puxa vida, é isso que eu quero. Eu quero trazer não só a saúde para minha paciente, para a mulher. Eu quero ela bem satisfeita, autoestima elevada, ela buscando estar melhor sempre. E aí eu vi que esse universo da estética me propiciava isso. Então, podendo cuidar da saúde e, além disso, melhorar a autoestima, fazer a paciente se sentir mais bonita, mais feliz, mais alegre, mais confiante, isso me apaixonou. Que interessante. Uma pequena mudança, como você disse, uma questão estética, mexeu com o psicológico dela, ela passou a se ver diferente, passou a se gostar mais provavelmente, a vida toda voltou a mudar e ela entra sorrindo numa clínica que ela já frequentava há 5, 6 anos. Só que até então, cuidar da saúde é uma coisa, agora ficar mais bonita é outra Que é história, outra né? coisa. Verdade, Legal. né? E outro caso? Aí outro caso que também foi muito interessante, esse mais recente, né? Uma paciente que veio para fazer um tratamento, inicialmente facial, mas nessa primeira consulta de avaliação, eu pedi para ela o que estava incomodando. E ela falou assim: ai, tudo está me incomodando em mim. E começou a trazer as queixas, rosto, corpo, e
conforme ela foi me trazendo essas queixas, eu falei assim, nossa, né? É bastante coisa para trabalhar. Eu poderia fazer um protocolo extenso e indicar muita coisa. Uhum. Mas assim, quando eu fui dar a minha opinião, depois que ela me trouxe todas as queixas, eu falei assim, então agora vamos pensar de uma forma estratégica. É muito mais interessante, é mais agradável eu focar no que eu posso fazer para te ajudar, para você ficar mais bonita e que dá impacto. Então eu sempre falo assim, zona de impacto. Quando a gente olha uma pessoa, a primeira coisa é a região dos olhos. E ela tem um olhar muito bonito, essa paciente. Então eu falei para ela, vamos primeiro valorizar, vamos focar, valorizar o que você tem de bonito. Você tem os olhos, essa região de olhos, vamos suavizar. Então eu sugeri um preenchimento, região de olheira, aplicação de toxina botulínica e os lábios dela também, que ela tinha um lábio bonito, valorizar. Eu falei, vamos começar pelo rosto. Em vez de destrinchar tudo, vamos primeiro no que vai dar uma diferença para ela se sentir mais bonita e mais confortável. Mas aí, conforme eu fui fazendo a avaliação, minha sugestão de tratamento, de começar com o rosto, depois a gente ir para a parte corporal, e eu fui mostrando no espelho, tudo, eu percebi que ela ficou meio tocada. E quando eu terminei o procedimento, e aí mostrando no espelho, né, como ficou lá, a região dos olhos e tal, e a toxina, o resultado ia vir em 2 semanas, mais ou menos, mas ela ficou emocionada. Ela falou assim, nossa, eu nunca tinha reparado, realmente, eu tenho um rosto bonito, eu sou bonita. E me tocou isso, assim, olha só, às vezes a gente é treinado a olhar os defeitos, mas muitas vezes a gente partir estrategicamente, quando eu vou fazer um protocolo, em primeiro valorizar, suavizar, lógico, tem que focar no que é a queixa principal, mas valorizar o que já é bonito também é uma outra estratégia interessante. E deu assim, ela ficou tão emocionada que até eu me emocionei também. E depois ela mandou uma mensagem na clínica, né, quando a Fernanda no dia seguinte mandou uma mensagem que eu não sabia como ela estava, se estava tudo bem. E ela falou muita coisa assim, olha que delícia, né? E às vezes poucas coisas já fazem uma mudança tão significativa, né, na autoestima da pessoa, que o resto vem vindo de uma forma mais leve, né? Aos poucos, e aí a gente chega no resultado que quer. Isso é legal de você trazer, Carla, porque mostra inclusive a sua sensibilidade de não simplesmente querer vender protocolos, pacotes, vitaminas, reposição, equipamentos. Você sugerir para essa paciente, olha, vamos valorizar aquilo que já é bonito, eu estou vendo um olhar aqui, eu estou vendo uma boca aqui, e valorizar, suavizar, claro, e ajustar tudo aquilo, e a paciente reconhecer. Nossa, não tinha reparado, realmente faz sentido, e com pequenos ajustes, o quanto que essa paciente já se sente melhor para poder, de repente, dar os próximos passos, né? Isso. Que legal. Quero um terceiro caso. E o terceiro caso, uma paciente que me procurou, ela estava já com 64 anos, mais ou menos. Mais ou menos 64 anos. E a história de vida dela. Ela casou, teve filhos e sempre se dedicou ao quê? À família. Então, a cuidar dos filhos. Os filhos se formaram, profissionais maravilhosos. E o marido acabou falecendo, né? Teve uma intercorrência e faleceu, ficou viúva. E depois que ela ficou viúva, felizmente, uma condição financeira bem bacana, ela resolveu se cuidar. Porque a filha, na verdade, já tinha vindo comigo e aí ela me procurou. E ela me falou, olha, eu sei que eu já estou meio velha, né? Já estou num momento que, de repente, nem tem mais o que fazer. Mas eu nunca me permiti me olhar e me cuidar. E agora, pela primeira vez, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu queria ter uma pele de rica. Então, foi a primeira coisa. Eu falei assim, poxa vida, uma pessoa que tem uma condição financeira bacana, né? E aí eu quis entender, o que é essa pele de rica? Eu falei, olha, o que seria a pele de rica? Ah, aquela pele que brilha por si só. Então, eu falei, poxa, então é um sonho que, de repente, ela já tinha há tempos e que agora, no momento X da vida que ela ficou, como ela diz, agora eu fiquei sozinha, então agora eu vou olhar para mim e vou me cuidar. Mas assim, então a questão era, ela achava que já estava tarde para fazer algo. Aí tinha as manchinhas que incomodavam também, então eu sugeri um protocolo facial para ela, para melhorar rugas, para melhorar manchas, melhorar a qualidade da pele, né? E fizemos tratamento. E ela ficou super feliz. Então, como foram 4 sessões, conforme ela foi vindo, ela, na segunda sessão, minha pele já está diferente, tal. Aí na terceira sessão, nossa, eu já estou me sentindo outra pessoa. E melhorou a autoestima, ela ficou muito feliz com o resultado, né? E então, aí me marcou, eu falei, puxa vida, às vezes a pessoa pode deixar de buscar algo achando que o tempo passou e que não tem mais o que fazer. E tem sim, né? Lógico, a gente não vai, às vezes, fazer milagre, ou às vezes vão ser necessários mais tratamentos, mas não existe uma idade limite para a pessoa se cuidar. Pegando esse gancho da idade, imagino que, de repente, pode ser um mito na cabeça das pessoas que é,
não dá mais tempo, já tô com 50, 60, 70, não dá. E lógico também, respeitando a biologia, uma pele de 25, 30 anos vai responder de uma maneira, e uma de 65, 70 vai responder de outra, né? Todo mundo é adulto, entende isso, né, gente? Mas fala um pouquinho sobre essa questão da idade. Existe esse mito, as pessoas comentam sobre isso com você, e qual que é a sua opinião técnica sobre? Olha, existe sim, tá? Então, nas gerações mais atuais, né, os jovens, eu diria assim, de 28 para cá, e na verdade até um parênteses, eu tenho visto meninas de 14, 15 anos, 18 anos já preocupadas com skincare. Filhas de paciente que vem, ai, dá uma sugestão, que eu quero usar um creme e tal, pensando em retardar envelhecimento numa idade que ainda não tinha que estar se preocupando com isso. Nossa. Mas isso acontece, é uma realidade atual, tá? Mas o que eu percebo, assim, é mais comum o público do 28, 30 anos se preocupar em fazer procedimentos que às vezes estão indicados e às vezes ainda não tanto, mas querendo o quê? Longevidade, querendo retardar o envelhecimento. O público 50, 60, 70 para trás, que lá atrás a gente não tinha tanto recurso, né? Esse muitas vezes vem procurar, mas já meio assim, acho que nem sei se tem o que fazer, né? Achando que depois de 50, depois de 60 anos, às vezes não vale a pena, é só cirurgia plástica. Então, felizmente, hoje a gente tem muito recurso, né? Agora, uma coisa é fato, eu bato muito na tecla do que o envelhecimento ele vai acontecer, não tem como a gente parar o tempo, mas a gente consegue desacelerar esse processo. E em algumas coisas, alguns momentos, a gente consegue reverter também. Então, quando eu entro com tecnologias, com tratamentos injetáveis, com suplementação oral, mudança de hábito, qualidade de sono, reposição hormonal, hoje a gente tem muito recurso para melhorar a qualidade de vida e longevidade. Hoje a gente sabe que existe perspectiva de as pessoas chegarem a 100, 120 anos. Eu tenho, assim, no meu ciclo de relacionamento, 4 pessoas que têm mais de 100 anos. Olha só. Você vê. E, então, é uma realidade. A medicina evoluindo, os cuidados, as pessoas têm mais informação. Temos mais estresse, mais depressão? Temos também, né? Mas, se a gente pensar em qualidade de vida e também na parte estética, a gente hoje tem recursos, sim, para retardar o envelhecimento e, por outro lado, para quem já está no processo de envelhecimento, para desacelerar e reverter muita coisa. Então, a gente associar suplementação, os cuidados diários, skincare, procedimentos estéticos, que hoje em dia são menos invasivos do que antigamente. Antigamente era só cirurgia plástica, né? Então, isso tudo colabora para que a gente tenha qualidade de vida e tenha beleza também a longo prazo. Muito bom, você que tem a idade 40, 50, 60, 70, não importa a idade, mas se você sente que já está muito velho ou muito velha para fazer esse tipo de ajuste, não está não. A doutora Carla falou que não está não. Marca a sua avaliação, vai entender, faz uma listinha daquelas principais queixas que você tem, agenda uma avaliação e vai conversar com um profissional. E claro, a doutora Carla está aqui em Campinas, no bairro do Alphaville, e de repente quem acompanha a gente está em outras cidades, outros estados, até em outros países também, e você, de repente, não vai ter essa facilidade de vir para cá. Procure um profissional capacitado, veja a formação desse profissional, veja os cases, vai ler opiniões no Google, vai ver as reclamações, porque é um procedimento que você vai fazer que vai ficar na sua pele, que vai modificar. Então, procure um profissional capacitado e, podendo, venha se consultar com a doutora Carla, com certeza. Vamos lá, falamos do mito e estamos quase no fim da nossa entrevista. Nosso tempo está voando, tá bom, né? Nosso papo está indo bem, né? Me fala um pouquinho sobre inovações e tecnologias recentes que você viu e que estão apontando para um futuro na estética que te empolgam, assim. O que você está vendo de muito legal de agora, a tecnologia que está indo para frente? Já. Olha, então, sem dúvida nenhuma, as tecnologias estão cada vez se superando, né? Busca-se cada vez mais resultados com segurança, com rapidez e, como a gente fala tecnicamente, sem downtime. Ou seja, não doer e recuperar rápido. E isso é uma demanda crescente. Então, tecnologias cada vez mais buscando isso, né? Então, radiofrequência, microagulhada, laser, ultrassom microfocado. Temos muitos recursos não invasivos,
Não estou falando em cirurgia, né? Uhum. E injetáveis também. Uma coisa assim que está vindo com tudo agora de uns anos para cá, que na minha prática, eu trabalho com isso já há mais de 14 anos, é a terapia regenerativa. Então, a gente usar material do próprio paciente para promover melhora de qualidade de tecido e rejuvenescimento é uma coisa que está muito em alta. Não é que surgiu agora. Existe já há mais de 20 anos. Tá. Mas está em alta e, ao meu ver, como se fala, né? A tendência agora, a medicina do futuro é a terapia regenerativa. Essa prática já existe há anos, só que agora está vindo em evidência pelos resultados, pela segurança, né? E pela qualidade de entrega. Então, tecnologias associadas. E, além disso, também, mudanças de hábito. A pessoa tem consciência de dormir bem, de se alimentar melhor, praticar atividade física, né? Tudo que melhora a qualidade de vida também vai somar, vai favorecer os tratamentos quando a gente pensa em rejuvenescimento, em melhora de qualidade de vida. Muito bom. Carla, e para quem não entendeu, o que exatamente é essa terapia regenerativa? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Sim. A terapia regenerativa consiste em a gente promover regeneração, formação de tecido novo, melhora da qualidade de tecido, utilizando substâncias que normalmente são injetadas no tecido para ter esse fim. E nós, hoje em dia, temos no mercado tanta opção de material que a gente chama de heterólogo, ou sintético, de laboratório, e aí geralmente são à base de planta, ou o PDRN, por exemplo, de peixe, né, de salmão, ou material autólogo. E aí o material autólogo, que ao meu ver, na minha vivência, é a minha primeira escolha, eu utilizo material do próprio paciente. Então ele não tem risco de alergia, ele tem segurança, tem um resultado muito interessante. Mas independente se a gente usa material do próprio paciente ou material de laboratório processado, a ideia é promover rejuvenescimento, promover melhora de tecido. Por isso que é uma terapia regenerativa. Eu vou regenerar tecido. E se eu pensar em fins estéticos, por exemplo, se eu faço a aplicação dessas substâncias no rosto, na pele, né? Ou na região íntima também, na parte externa, eu vou melhorar a qualidade de tecido. Muito em alta agora também tratamento capilar, usando terapia regenerativa. Então, vou promover, acelerar o crescimento dos cabelos, né? Falando em português mais claro, eu vou estimular, se eu tenho folículo ainda, estimular crescer mais cabelo. Então, é uma outra opção em que eu vou buscar regeneração, formação de tecido novo, mas no caso, para tratamento capilar também está sendo muito utilizado. Entendido. Até eu que não entendi, agora eu entendi. Muito bom saber. Você ter a sua preferência pelo material do próprio paciente é por conta da sua vivência. Você já trabalha com isso, já faz isso há 14 anos, pelo que você falou. Você já conhece, não é uma novidade. Não, não é uma novidade. Na verdade, esse tipo de terapia existe há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E eu trabalho com isso há 14 anos. Mas agora está vindo de uma forma assim inovadora, entre aspas, né? Tá mais em alta. Sim. Mas assim, eu gosto muito. O que, quando me perguntam qual é a diferença e qual a vantagem e desvantagem de cada um. Quando eu trabalho com material do próprio paciente, eu não tenho risco de alergia. Está ali na hora, eu não tenho limite de volume. Então, custo-benefício eu acho muito interessante. E a segurança também. Agora, é lógico, eu também tenho que pensar que o material numa paciente, né? A gente tem fatores de crescimento tudo no sangue. Um paciente de 40 anos é diferente do paciente de 80 anos. Então, teoricamente, eu dependo da saúde do paciente. Se o paciente usa, por exemplo, um anticoagulante, já teve um infarto e tem 70 anos, eu vou ter um resultado não tão do jeito que eu gostaria, como se eu pego um paciente de 50 anos que não toma anticoagulante. Mas mesmo esses pacientes, num cenário que teoricamente eu teria uma tendência a ter um resultado mais pobre, eu vejo o resultado. Então eu adoro, eu acho muito mais seguro. Agora, quando eu uso substâncias de laboratórios que são processadas, né, o PDRN, exossomos, coisas assim, que pode ser de planta, pode ser de animal, o que for, o laboratório, quando eu compro, eu tenho um frasquinho e eu tenho uma quantidade X. Então, eu não dependo da idade ou da saúde do paciente. Mas, teoricamente, eu estou botando material que não é do paciente no paciente. Então, em termos de risco de segurança, de alergia, coisa assim, o do próprio paciente é mais seguro. Quando eu penso no material de um laboratório,
em que eu tenho lá no frasquinho uma quantidade X, eu tenho uma concentração bacana, mas eu tenho que pensar que às vezes, dependendo do paciente, eu posso ter um processo de alergia, coisa assim. Então, essas variantes, o ideal é fazer a avaliação, entender a necessidade do paciente, entender a saúde dele, para ver se está indicado eu usar o próprio material autólogo ou se o ideal vai ser o material processado de laboratório. Muito bom. E tudo parte de uma boa avaliação, uma boa consulta para poder entender essas informações e decidir qual protocolo seguir. Isso, muito perfeito. Para quem quer começar a se cuidar. Tem gente que já se cuida e tem gente que está assim, tá, gostei dessa ideia, gostei desse papo, quer saber, eu vou me cuidar. Qual é o primeiro passo? A gente já fez o link com a questão da avaliação. A pessoa que nunca fez nada e vai te procurar pela primeira vez. O que normalmente, Carla, dentro dessa primeira consulta, dessa primeira avaliação, você vai fazer? Você tem um checklist, algumas perguntas? Conta um pouquinho dessa experiência para quem vai fazer pela primeira vez. Perfeito, Oscar. Olha, existe aquela tendência há anos, né? Normal do paciente chegar, agendar, aí eu vim porque eu quero fazer um botox, aí eu vim porque eu quero fazer um clareamento íntimo, né? E isso é cultural. As pessoas geralmente chegam com a queixa querendo solução. Mas o ideal, e principalmente para quem vai começar, é primeiro olhar o todo. Então, numa consulta de avaliação, e aí eu vou trazer a minha vivência. Lógico, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Mas no meu caso, o paciente, quando chega a primeira vez para mim, ela está pensando em fazer algo, eu vou buscar entender quais são as queixas principais, o que ela está se sentindo incomodada, o que trouxe ela a mim. Vou entender o momento que ela está, a idade, se trabalha, como trabalha, o que faz, se está tentando engravidar, se não está, para aí chegar com uma ideia de um plano de tratamento. E aí o que eu costumo falar, às vezes quando a pessoa vem, eu quero fazer só um botox, vim para fazer o botox, já veio determinada, só que eu tenho uma pele que está desvitalizada, eu tenho flacidez, eu tenho manchas. O botox vai funcionar? Vai, mas é muito mais inteligente, muito mais interessante eu pensar no todo, no rosto como um todo. E aí quando eu sugiro um protocolo, um plano de tratamento, eu falo que o envelhecimento não vai parar. E a gente administrar, você saber administrar o tempo a seu favor é interessante. E a gente tem muito recurso para ter resultado a longo prazo. E eu aplico uma toxina, o resultado vai vir daqui 2 semanas, ótimo. 3, 4 meses, toxina foi embora, vai voltar para trás. Se ao contrário, numa consulta de avaliação, eu entendo o paciente, eu planejo, sugiro para ele, olha, daqui para frente, vamos entrar com uma suplementação para melhorar a qualidade de colágeno? Ou uma suplementação que vai ajudar a controlar a tendência à mancha? Então, isso tudo vai se somando. São arsenais que, quando eu penso no paciente, principalmente quando a pessoa vai começar a se cuidar, eu não preciso esperar ela ter 60 anos de idade para entrar com um laser agressivo. Eu posso, com 30 anos, já sugerir o uso de protetor, uso de formulação, suplementação oral que vai ajudar na melhora do colágeno. E, a longo prazo, a gente planejar esse envelhecimento de uma forma saudável e duradoura, né? Então, eu pensaria assim, para quem vai começar a se cuidar, não basta só você pensar assim, lógico, tem que focar no que te incomoda mais. Eu não tenho volume do lábio, eu gostaria de ter um lábio volumoso, é bacana? Mas faça uma avaliação com um profissional para que possa entender todo o seu contexto, toda a sua saúde e aí buscar o melhor tratamento de uma forma personalizada. Carla, vou falar aqui alguma coisa, vê se você concorda, e se precisar pode me corrigir, tá? Vamos entender então que dentro desse movimento do primeiro passo de agendar uma avaliação para entender tudo, tem muita gente que tem ali uma coisinha no nariz que não gosta, ou o queixo, ou o maxilar, ou o lábio, ou ruga, esse tipo de coisa, e a pessoa fica dando desculpa. E aí tá na roda de amigos e vira piada, dá uma risadinha daqui, outra dali, mas no fundo a pessoa tá incomodada com isso, né? A gente poderia dizer em tempos passados que é um bullying que a pessoa engoliu. O que eu penso? Assuma isso que você não gosta em você. Tá tudo bem, a gente não precisa necessariamente ter que aceitar as coisas que a gente não gosta. Pô, você está se olhando no espelho há 30 anos, há 40 anos, há 60 anos, e quando a gente tem um probleminha que a gente não gosta, eu estou falando em primeira pessoa mesmo, tá? Que eu já vou assumir isso aqui para vocês, para quem está acompanhando a gente. A gente sempre olha para o defeito. Então, você pode ter um olhar legal, uma cor bacana de olho, mas você olha para aquela pontinha do nariz, para aquilo que você não gosta. Você sempre olha para aquilo. Poxa, assume que não é legal, assume que você não gosta e busque uma avaliação para poder mudar isso. Exemplo. Sempre me incomodou as marcas que eu tenho de acne e de inflamação de foliculite, né? Quando inflama o pelo e aí forma aquilo e tal, e vai fazendo as marcas. Sempre me incomodou. Então, eu uso uma base para gravar, eu uso filtros para gravar,
Sempre que eu posso, eu utilizo os recursos. Eu sou uma pessoa pública, eu estou em palestra, eu estou em evento, eu estou em TV, eu estou num monte de lugar, então eu preciso me importar com a minha imagem. Senão não estaria de terno, não estaria com a barba escovada, nem nada. Faz parte do meu projeto, do meu trabalho, esse tipo de coisa na minha carreira. E eu fui buscar o tratamento com você. Carla, me incomoda isso, isso e isso, e eu queria resolver. Poxa, eu tô com 44 anos. Aliás, daqui 2 dias eu faço 45. Olha o tempo que eu levei para poder tomar a decisão de fazer um tratamento e de corrigir uma coisa que me incomoda. E não me incomoda há 6 meses, me incomoda há 25 anos. Desde a adolescência, quando começou a crescer barba e inflamar, já me incomodava. Poxa, hoje eu penso, deveria ter procurado isso há mais tempo, pô. Tá sendo tão bom o tratamento e, gente, não dói, tá? Homens, a gente não gosta desse negócio de dor, né? Ficar com picada aqui, agulha no rosto, esse tipo de coisa. É relax, tá? É bem tranquilo, tá sendo bem tranquilo para mim lá. Pra gente fazer um fechamento aqui, Carla, de incentivo para as pessoas mesmo. O que você pensa, se você concorda com o que eu falei, e qual é o conselho que você dá? Tá, Zóia. Eu concordo com o que você falou, sim, sabe? Até já passei um processo de coaching e fala assim, às vezes você ter clareza, foco e ação. Então, o espelho tem que ser nosso amigo, mas ele também vai mostrar pra gente o que às vezes incomoda e que a gente tenta não ver, mas está lá. Então, se a gente tem a clareza de, por exemplo, um lábio que te incomoda, ou, às vezes, um escurecimento, uma gordurinha a mais, as ruguinhas, você ter clareza daquilo que te incomoda, tem um lado positivo. Não vai ser positivo se você detectou aquele problema e não vai atrás da solução, porque aquilo vai ficar te incomodando. Se, ao contrário, você detectou, clareza, olha lá, tenho ruga, ou eu tô com a gordurinha que está me incomodando. Então tá, agora foco, vai para ação. Tem solução? Busque solução. E aí, no caso, passar com um profissional, fazer uma avaliação para buscar combater ou reverter ou melhorar esse probleminha, já é um caminho, né? O que vai ser o resultado vai depender de vários fatores, da avaliação, do que foi indicado. Tem coisas que podem ter solução, tem coisas que não tanto. Mas, assim, o espelho virar a seu favor no sentido de você detectar uma coisa que te incomoda e, ok, está me incomodando? Vamos atrás de solução? Vai atrás da solução. Porque se você conseguir reverter, conseguir resolver esse problema, aquela gordurinha a mais, aquela ruguinha, a cicatriz que te incomoda, você vai se sentir melhor. Então, o espelho vai virar seu amigo, porque você vai poder olhar depois para ele e falar assim, poxa vida, deu certo, aquilo que me incomodava, eu fui atrás da solução, eu fiz a minha parte e eu consegui melhorar. Aí o espelho vai falar, vai te ajudar, vai ser seu amigo. Ele no começo te incomodou, te mostrou o problema, mas você buscou, você teve a clareza, buscou a solução, você obteve a solução. Isso vai ajudar a autoestima e tudo. Muito bom. Eu gosto de uma frase muito boa, que é assim, problema definido, metade resolvido. Qual que é a magia dessa frase? Muito simples. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem definir qual é o problema, elas não conseguem nem enxergar o que é. É uma camada tão grande de máscara, de disfarces, que aquilo fica camuflado. Então, problema definido, metade resolvido. Qual é o problema? Existe um problema de cicatriz de acne no rosto. Ok, tá definido? Tá. Para onde é que eu vou? Quem é o profissional? Qual é o equipamento? Qual é o tratamento? Por quanto tempo vai demorar? Quanto isso vai custar? Eu gravo, não gravo? Eu vou no sol, não vou no sol? Define isso, parte para o tratamento e resolve. Eu estou sentindo isso literalmente na pele, fazendo esse tratamento com você. Daqui a pouco a gente vai atingir o nosso objetivo de concluir o tratamento como um todo. E eu tenho certeza que quando chegar na última sessão, eu vou olhar para trás e falar assim, por que eu não fiz isso antes, gente? Imagino que seja uma sensação muito comum das pessoas que têm um incômodo e vão partir para resolver isso. Então, com base nisso tudo, doutora Carla Fracari, eu quero te fazer um pedido para que você deixe para os nossos espectadores uma frase que eu peço para todo mundo que participa aqui do estúdio. Antes, você que acompanha a gente, se inscreva no canal. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Quer falar com a doutora Carla? O Instagram dela vai estar na descrição aqui do vídeo. Se você estiver vendo no Instagram, é só mandar um direct, deixar um comentário e você vai ter acesso à informação. A clínica Carla Fracari Concept Care está no bairro Alphaville, em Campinas. De São Paulo para cá é 1h e 15 de pista, bem fácil. E das cidades do interior também. Ribeirão Preto, Limeira, Americana, toda a nossa região aqui tá muito fácil, tá bom? Sem desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá? E até se você for de fora do estado, quem sabe fora do país e gostou disso e quer ser atendido pela doutora Carla, é só agendar a sua avaliação e fechar lá os seus pacotes, procedimentos e protocolos com a doutora Carla. Carla, o final é o seguinte.
Você tem o poder de fazer com que todas as pessoas do planeta passem pela sua Times Square lá em Nova York. Todas as pessoas vão passar, 8 bilhões de pessoas, e todos os telões que estão naquela rua vão exibir uma frase sua. Vai pensando aí, uma única frase sua. A frase que você quer colocar nesse telão para que todas as pessoas possam ter acesso, que elas possam ler, que frase é? Busque a sua melhor versão a cada dia. Busque a sua melhor versão a cada dia. Faz muito sentido. E isso eu pensaria o quê? Em todos os aspectos da vida. Seja fisicamente, esteticamente, é interessante, mas também, se a cada dia você for 1% melhor do que o dia anterior, você está evoluindo. Sim. Profissionalmente, em relação a relacionamentos mesmo, casamento, relacionamento com pai, com mãe, com filho, na sociedade, no planeta. Então, buscar a sua melhor versão. E a sua melhor versão hoje pode não ser a melhor versão de amanhã e nem a de ontem. A cada dia, ser o seu melhor dentro do seu possível. Perfeito. E essa coisa do buscar a melhor versão é muito interessante. Me lembra, acho que é o conceito do Kaizen, se eu não me engano, que é melhor hoje do que ontem e muito melhor amanhã do que hoje. É uma evolução constante. Estamos em movimento constante, é uma evolução constante, e a gente pode escolher. A gente vai caminhar nessa jornada da vida do reto para baixo, ou se a gente vai se esforçar, porque tem que manter um esforço para ter o equilíbrio. Pensa no equilíbrio, né? Vamos filosofar um pouquinho, Carla. A moto foi feita para cair. Aquilo não para em pé. É um esforço constante para se manter equilibrado. Então, precisa de um esforço para estar equilibrado. O avião precisa de um esforço para que ele saia do chão e para que ele fique. O carro precisa de um esforço para andar. Então, tudo precisa de esforço para ter um movimento melhor do que simplesmente rolar ladeira abaixo. E se a gente pode fazer isso com a nossa máquina, que é o nosso corpo, o nosso rosto, e tudo isso faz a gente se sentir melhor, por que não? Não é? Perfeito. Só vai trazer realização, vai trazer qualidade de vida, né? A gente tem que pensar assim, que a cada dia, a gente não sabe o amanhã, né? Mas se o seu dia for o melhor, dentro do possível, mas você dá o seu melhor, você se compromete em fazer o seu melhor, é um dia a mais para você falar assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Né? Não passamos batido pela vida. Exatamente. Sai da plateia, seja protagonista, né? Não assista a vida passar. Viva a vida a cada dia, na sua melhor versão. Muito bom! Essa foi a doutora Carla Fracari. E você que nos acompanha aqui, tem todos os contatos da Carla na descrição do vídeo. Esse foi mais um episódio do Newcast, que é o meu estúdio de podcast aqui em Campinas, no bairro Swiss Park, no complexo chamado Swiss Park Office. Estamos a 1 hora de São Paulo, a 1 hora do interior aqui, das cidades ao redor de Campinas. Se você quiser participar de um programa como esse, gravar aqui comigo, também é só entrar em contato. Todos os dados e os contatos estão na descrição deste vídeo. A gente se vê de novo no próximo episódio. Até mais!